fazer um simulado de humanas em menos tempo para que no dia da prova você não fique sem tempo na sua prova de humanas. Aqui a gente tem a página de simulados da repertório por temas. Eu vou selecionar uma das questões mais fáceis. Repara que ele fala que a duração é de 1 hora e 6 minutos, mas se você fizer 20 questões em 1 hora e 6 minutos, significa que você vai fazer 45 questões em mais de 2 horas, o que é um tempo irreal para a prova de humanas. Então como é que a gente faz aqui para fazer uma prova de maneira mais rápida? Repara nessa questão aqui, texto gigante, significa que você vai querer ler o texto inteiro. Não necessariamente, sobretudo se essa questão for mais fácil. Aqui você vai precisar de fato procurar uma série de palavras-chave. Você vai ver que questões fáceis da prova de humanas tendem a ser interpretativas. Por exemplo, nesse texto aqui, nessa primeira questão, você conseguiria a resposta, de fato, aqui, ó, nessa frase. Então, lendo metade do texto, você já conseguiria fazer a questão. Você vai ver que o gabarito aqui é letra E. Ele fala o X é a capacidade que a flash tem de sustentar por meio de processos vitais, que é exatamente o que ele fala aqui nessa parte do texto. Então, você não precisa ler necessariamente todo o texto para fazer a questão. Assim você acelera muito. Outro ponto importante, sempre que você estiver fazendo simulados, você vai sublinhar as palavras que você não sabe o significado. Por quê? Porque não saber o significado de uma palavra acaba fazendo com que você não consiga ler o texto de maneira rápida. Você precisa ler algumas palavras por minuto, uma certa quantidade de palavras por minuto. Quando você esbarra com palavras que você não sabe o significado, o seu tempo de leitura diminui, além de diminuir também sua capacidade de interpretação. Uma vez que você sublinha essas palavras, você vai criar um glossário. Pode ser num Notion, pode ser num Excel, pode ser até no Google Docs. E você vai escrever o significado dessa palavra. Sempre que você esbarrar com as palavras que você não tem significado, que estão sublinhadas aqui, né, no filtro de questões da repertório, você vai levar essas palavras para esse seu glossário. E se você já tiver levado elas, você vai ler o significado. Você vai ver que você vai aprender o significado de várias palavras daqui até o Enem. Um outro ponto importante também é você entender que no Enem você precisa de fato fazer o que a gente chama de teste do texto, ou seja, validar as opções de acordo com a ideia central do texto base. Um outro ponto importante para fazer questões de humanas rapidamente é você pegar esses textos todos aqui de humanas e resumir em uma única frase. Sempre resuma a ideia central do texto base da prova de humanas numa única frase. Você vai ver que essa frase que você resumiu o texto, se você estiver interpretando corretamente, não há por que não interpretar, porque são textos simples, vão te ajudar muito a fazer as questões. E se você quiser, de fato, mais dicas de como fazer uma prova de humanas, um simulado rápido, segue a Repertório Enem aqui embaixo, para você ter todo o conteúdo de ciências humanas e de toda a prova do Enem.